Vamos para a nossa recapitulação da lição número 2, início do trimestre. Começamos hoje pela manhã, no sábado, com a lição de contexto, que é a lição número 1, e agora vamos para a lição introdutória do tema do capítulo 14 de Apocalipse, que é o tema central do trimestre. A lição dessa semana, em particular, foca em dois aspectos importantes, completando o contexto que a gente viu na semana passada, que dizem respeito a quem é o objeto ou ponto central da mensagem de Apocalipse, e consequentemente também é o ponto central da mensagem do capítulo 14, que é a pessoa de Cristo. E a lição dessa semana apresenta para a gente dois aspectos importantes da pessoa de Cristo, que são os focos de atenção. E em função desses dois aspectos, vem o título da lição, que nos provoca a uma resposta nessa semana. Então vamos lá, título da lição e verso, quem pode me ajudar? Tempo de decisão. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. O outro anjo saiu do santuário, gritando em voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: Pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. O texto é do capítulo 14, os versos 14 e 15, e apresentam aqui aquilo que é o tema central dessa semana. O tema da semana não é um tema complexo, ele é um tema com vários detalhes importantes, vários detalhes interessantes de observação, mas não é um tema complexo, é um tema relativamente simples, mas fundamental para a sequência dos outros estudos. Assim como o tema da semana passada também não era um tema complexo, um tema relativamente simples, mas cheio de detalhes importantes, principalmente no contexto da interpretação profética. E para quem perdeu, convém dar uma olhadinha lá na lição de hoje de manhã, quando o Fernando postar. Um detalhe importante aqui no texto, antes da gente entrar nos temas da lição da semana. O texto que a Maristela leu traz aqui algumas referências importantes. A primeira delas é que João observa, ele olha para um lugar, observa um lugar e ele vê uma nuvem branca e nela alguém sentado, ou sobre ela alguém sentado. Essa expressão que aparece aqui, ela é uma expressão que remonta a um outro texto. Ela remonta a uma outra cena, que é a cena de Atos, lá no na introdução de Atos, quando Lucas descreve a ascensão de Jesus. Quando os discípulos olham para cima e veem Jesus ascendendo aos céus, envolto em nuvens, há uma promessa feita ali pelos anjos que estão na cena, para confortar o coração dos discípulos de que, da mesma forma como viram Jesus subir, ele retornará. Essa é a primeira coisa interessante desse verso que abre a lição, o capítulo 14, verso 14. A segunda questão é como Jesus se apresenta aqui, e essa também é uma outra situação que a gente vai se atentar durante a semana, que é Jesus apresentado como um semelhante a um filho do homem. E essa expressão, ela é bem mais comum, tanto nos evangelhos quanto na Bíblia, em relação ao sentido do Cristo que vem no resgate dos seus filhos. Vamos discutir um pouquinho dessa questão um pouco mais à frente. E um terceiro aspecto que aparece aqui, nesse texto, é o que cobre a cabeça de Jesus. Ele tem na cabeça uma coroa de ouro, e o quarto aspecto, ele tem na mão uma foice afiada. Portanto, quatro elementos diferentes para a gente observar. A nuvem branca, que nos conecta a uma cena, a uma promessa e uma cena. A expressão filho do homem, que nos conecta a uma porção de cenas da Bíblia e que necessitam ser resgatadas. A terceira questão, ele está com uma coroa de ouro na cabeça. E a quarta questão, ele tem uma foice afiada. Esses quatro aspectos são os temas da lição dessa semana. Então, o primeiro dos temas tem a ver com uma provocação que é o título. O título é Tomada de Decisão, Tempo de Decisão. Esse é o título da lição dessa semana. Decisão do quê? Decisão para quê? E que importância tem essa decisão? A lição inicial, a lição de domingo, nos provoca a um olhar histórico, que é a continuidade da lição da semana passada,
para que a gente perceba que do Gênesis ao Apocalipse tem uma história só sendo narrada, com um único contexto, uma única preocupação. E essa história é a história da redenção, é o plano da redenção. Do início ao fim da Bíblia, esse é o tema que permeia todos os capítulos e todas as intenções bíblicas, o que significa que a gente precisa sempre lembrar que no mundo em que vivemos, temos um conflito estabelecido que depende de um processo final, que carece de um processo final. Esse processo final chamado redenção. Essa redenção é, ao mesmo tempo, o decreto de final da história, como também é, ao mesmo tempo, o convite que permeia toda a história. Portanto, desde sempre, desde que mundo é mundo, desde a história do pecado, introduzida nesse mundo, há um convite que vem sendo repetido constantemente na história. E esse convite é Deus chamando seus filhos. Portanto, o tempo de decisão abordado no texto, ele é um tempo que, ao mesmo tempo, com a redundância do termo, vem permeando a história, mas há um momento nessa história em que a redenção chega. E a decisão final deste tempo, ela implica o fechamento da história. Para cada ser humano que habita na Terra, que viveu na Terra, o tempo de decisão é o seu tempo de vida. Porém, há um tempo no tempo de decisão, que é o tempo final. Todos os seres humanos que viveram a expectativa desse tempo. Quando a gente chega em Apocalipse 14 traz à tona que esse tempo chegou. E, portanto, aqui as decisões se tornam mais cruciais, porque não haverá outro tempo. Não que as decisões anteriores não fossem, porque, dada a condição de que a decisão é individual, cada indivíduo que decide no seu tempo decidiu definitivamente, não há retorno. Mas no tempo final, a decisão é crucial porque ela tem implicações cruciais e não pessoais. As decisões tomadas ao longo da história tinham implicações pessoais para salvação ou perdição, mas as decisões tomadas no tempo do fim têm implicações resolutivas, têm implicações finais. E é neste sentido que esse tempo de decisão é trazido como provocação para a gente aqui. Ou seja, acabou a história. Não haverá mais tempo. E as decisões tomadas aqui encerram esse percurso. Dentro dessa condição é que a gente encontra os aspectos apresentados de Jesus no verso que abriu a lição. Ou seja, esses 4 aspectos: a nuvem branca, Jesus sentado sobre a nuvem branca, a questão de ele ser chamado de filho do homem, a questão de ele ter na cabeça a coroa e trazer na mão a foice afiada, trazem para a gente a urgência e definição desse tempo. Ou seja, por quase 6.000 anos, a história da humanidade tem permeado processos decisórios individuais de aceitação ao convite de Deus, de retorno ao seu plano original. Agora chegou a hora de encerrar a história e alguém finalizar esse processo. A finalização do processo em toda a Bíblia aponta para a única questão de evento que culmina todos os eventos, que é a vinda do Filho do Homem, a vinda de Cristo. Portanto, essa apresentação de as nuvens do céu e a nuvem branca em conexão, ou seja, a volta de Jesus manifesta nessa condição, demonstra o cumprimento da promessa feita por ele e os discípulos e observada pelos discípulos na ascensão de Cristo, feita por Jesus aos discípulos em João 14, 1-3 e observada pelos discípulos no contexto da ascensão. O que significa dizer que não há engano possível sobre quem é aquele que encerra a história. Então, a parte primeira, crucial do capítulo 14 de Apocalipse, é a identificação de que aquele que vem é conhecido e vem de forma inequívoca, vem de uma forma que ninguém vai confundir, que não haverá nenhum distúrbio ou nenhuma impressão. E aqui é uma coisa interessante, diferente da primeira vinda, quando Jesus vem na condição de Messias sofredor e há confusão sobre a sua vinda, na segunda vinda não existe confusão. Quando ele se manifestar, todos sabem que é ele, independentemente se creram nele ou não.
porque ele não vem mais numa condição reclusa, numa condição velada ou numa condição passível de interpretação ou conhecimento para saber que ele chegou. Ele vem numa condição diferente, numa visualização diferente, numa apresentação diferente. E essa apresentação, distintamente daquele garotinho nascido numa manjedoura, desconhecido de então, a manifestação agora é de alguém nas nuvens do céu. E não uma manifestação qualquer. Esse que vem nas nuvens do céu vem com uma coroa de ouro na cabeça, ou seja, ele vem na qualidade de rei dos reis, de senhor dos senhores, sem equívoco, sem margem para interpretação. A chegada de Jesus é soberana como resolutiva do pecado. Portanto, a expectativa que se tem da vinda de Jesus, seja por esperança ou por notícia, é uma expectativa de desfecho da história, e esse desfecho da história manifesta um rei em soberania plena. A grande questão é um rei em soberania plena diante da história do pecado e considerando que todos na terra são pecadores, independentemente se aceitam a promessa da sua vinda ou não, como sobreviver a este que vem nas nuvens do céu como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, na qualidade de perfeito, santo, justo e o grande Rei. A expressão filho do homem, que a gente vai olhar em vários textos dos evangelhos essa semana, traz isso como reflexão de atenção. Este que vem nas nuvens do céu como Rei dos Reis, o Senhor e Senhor dos Senhores, é também o filho do homem. Ou seja, é aquele que se fez igual, é aquele que se manifestou entre nós, é aquele que viveu entre nós e, portanto, nos compreende ao nível pleno. E, portanto, sim, ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele é soberano, ele vem nas nuvens do céu, mas todos os que o conhecem e o reconhecem como Salvador, veem nele mais do que um rei, veem nele um irmão. E essa é uma expressão fantástica de Apocalipse 14, porque de todos os títulos que poderiam ser escolhidos para a manifestação da vinda de Cristo nos céus, este é o título escolhido em particular. O título de Filho do Homem, ou seja, aquele que é igual aos que ele vem salvar. O que significa que todos podem olhar para ele com identidade e com proximidade. E esse é um ato de misericórdia da parte de Deus, no sentido de manifestação. Sim, ele virá com toda a glória, com toda a soberania, com todos os anjos do céu, numa teofania fora de proporções. Mas todos que olham para ele, olham com a expectativa de encontrar alguém da família, de encontrar um irmão. Um irmão que há tempo está distante e que retorna para encontrar seus irmãos. E essa expressão, ela é importante nesse contexto. Porque para os que têm a oportunidade de tomada de decisão, a diferença total dessa cena é enxergar aquele que está nas nuvens como irmão ou como juiz. Eu posso vê-lo como alguém próximo, que eu aguardo para abraçar, ou posso ver com alguém que vem sentado num trono, pronto para julgar. A escolha é feita agora e não lá. E essa é uma questão importante dessa descrição de Apocalipse 14 da pessoa de Jesus. Quando a gente olha para essa descrição e começa a entender a dimensão disso, que é esse filho do homem, e ao mesmo tempo o que é a opção que eu tenho de enfrentá-lo como juiz ou abraçá-lo como irmão, essa condição leva a gente a um outro aspecto da expressão filho do homem, que também a gente vai ser chamado a atenção na semana, que é o aspecto do filho do homem, aquele que tem poder para julgar e a quem foi dado todo o domínio, céu e terra, para que operasse esse julgamento. E essa é uma expressão que a gente tem em comum lá no livro de Daniel, no capítulo 7. Se a gente for ao capítulo 7 de Daniel, os versos 8, 9, 10 e sequência, a gente vai ver que logo depois da visão dos reinos, aquela estrutura dos animais que aparecem em Daniel, os 4 reinos em sequência, Daniel é chamado a atenção a olhar para uma outra direção. E quando ele olha para essa outra direção, o que ele percebe?
abre-se no céu uma cena, e nessa cena tem alguém sentado no trono, e diante desse que está sentado no trono são postos tronos, abrem-se livros, tem início um julgamento. E é interessante, porque isso aparece imediatamente após a sequência dos reinos, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, a sequência dos 10 reinos, os chifres na cabeça do quarto animal. Ou seja, ao fim do período do domínio desses estruturantes anteriores e ao tempo do domínio de um chifre pequeno, a gente vai ter a oportunidade de voltar a esse tema com detalhe um pouco mais à frente no estudo da lição desse trimestre, mas neste tempo em específico, quando no capítulo 8 se ascende ao poder um chifre pequeno, assim como no capítulo 7, igualmente, e ele abate 3 reis e exerce domínio por um tempo, tempos e metade de um tempo. Quando termina esse tempo, tempos e metade de um tempo, a cena que Daniel é chamado a atenção é observar que houve um juízo. E é interessante que quando o juízo termina, aparece em cena nas nuvens do céu um como filho do homem. E o juízo que acabou de terminar carece de uma sentença e execução. E essa sentença e execução são, no contexto do capítulo 7 de Daniel, colocadas à mão ou sobre os ombros daquele que é o Filho do Homem, assentado nas nuvens do céu e que se dirige ao ancião de dias que coordenava o julgamento para dele receber a autoridade para exercer o juízo, para exercer aquilo que o juízo implica. O que quer dizer que sobre as costas do Filho do Homem recai duas questões importantes. Recai em primeiro lugar a questão de que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E exatamente porque é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sobre ele recai a sentença, ou o poder de sentenciar, de decretar, de encerrar a história, porque ele é digno. E essa é uma cena que a gente também encontra em Apocalipse, lá no capítulo 5, quando Jesus é referenciado como aquele que é digno, e exatamente por quê? Porque com o seu sangue comprou de toda tribo, língua, nação, o direito do seu povo, de trazê-los de volta ao seu redil e de se tornarem livres outra vez da história do pecado. E, portanto, sim, Jesus é ao mesmo tempo o Salvador e é ao mesmo tempo o juiz. E é o juiz com toda a descrição e o peso dela apresentado nos textos de Daniel ou nos textos de Apocalipse. Ele vem como juiz, ele vem como também aquele que é irmão, porque é o filho do homem, mas ele também vem como rei. Ele é coroado como vencedor, ou seja, na história do pecado, como vimos na lição da semana passada, em Gênesis 3,15 ou em Apocalipse 12, é o mesmo texto, aquele que lá no início da história enfrenta o pecado, ou seja, aparece no jardim para conversar com Adão e Eva logo após o pecado, traz condenação à serpente, manifesta na sua autoridade as consequências do pecado. Antes de tudo isso, a primeira coisa que ele faz é decretar vitória. Ou seja, ele vira, a lição da semana passada de novo, ele vira ao contexto da cena e diz: eu venci. E venci porque eu estou disposto a me entregar e a morrer por. E nesse contexto, decreta como a história vai terminar. Sim, Satanás vai me ferir no calcanhar, mas não, ele não vencerá. Ao fim da história, eu venço a história e ferirei Satanás na cabeça. E por isso, ele vem com uma coroa sobre a cabeça, ele vem como aquele que é vitorioso, ele vem como aquele que ultrapassa a história do mal, vence o mal e estabelece para toda a eternidade o bem. Neste contexto é que vem o último aspecto da lição que vamos estudar essa semana, que é a manifestação de algo na cena, simbolizada por uma foice na mão daquele que está sentado sobre as nuvens. E essa foice abre espaço para duas colheitas. Uma colheita que tem a benesse da maturidade da semente e uma colheita que tem o fogo como destinação. E, portanto, essas duas colheitas que se abrem
dentro do contexto, a ceifa e a vindima, previstas lá no capítulo 14, a partir do verso 14, que introduziu o tema, tem dentro do desenho uma consequência resultante das escolhas de cada um de nós na história do pecado, e principalmente daqueles que vivem no último tempo, em função da proximidade e possibilidade de ver a cena. A primeira escolha é aceitar a Deus e todos os convites feitos por ele ao longo da história humana, e que, no nosso caso, implica em um conhecimento completo de todas as questões, porque vivemos no último tempo da história e não há mais história para frente, no sentido de grandes oportunidades para frente de desenrolar de história. Estamos no período final. A escolha a favor de Deus implicará que sejamos ceifados, ou seja, colhidos para o reino de Deus. A escolha diferente disso implicará em colheita, mas essa colheita vai ser a colheita da vindima, e a colheita da vindima vai encher fora das cidades o lagar da ira, da cólera de Deus, e na quantidade expressa no texto, que se estende por 1.600 estádios. Ou seja, quando a gente olha essa cena, que parece uma cena grotesca, e de fato é, porque a destruição é uma cena grotesca, ela não é uma cena que é coerente com o caráter e com o amor de Deus, mas ela é absolutamente coerente com a necessidade de justiça imposta pelo livre-arbítrio. E, portanto, ela é ao mesmo tempo a necessidade, mas também é o ato estranho de Deus fechando a história. Dentro desse contexto, somos convidados a, enquanto é tempo, aceitar o convite de viver a eternidade de alegria, felicidade e perfeição com Deus, ou, em negando isso, encerrar a nossa história, a nossa existência na destruição final. Por que uma destruição grotesca ao final? Isso tem a ver com os efeitos do pecado sobre o ser humano e o que o ser humano em pecado fez. Há um momento em que a vingança é necessária, e como Deus não é um Deus vingativo, no sentido de querer o mal de alguém, mas ao mesmo tempo é justo, no sentido de que cada um compreenda aquilo que fez e receba a paga por isso que ele mesmo escolheu. Ele encerra a história dessa forma. Todos são trazidos à vida, todos são trazidos diante do juízo para receberem de Deus a sentença e a execução dela. Assim como todos são trazidos diante de Deus a juízo para receber a redenção, fruto da escolha que fizeram. Nenhum dos dois lados tem opção de ficar em cima do muro. Ou ficamos com Deus, ou deixamos de existir, reconhecendo a autoridade de Deus e reconhecendo sua justiça. E essa é uma parte estranha e ao mesmo tempo interessantíssima do fim da história. Deus não encerra a história sem que as pessoas, convencidas do seu erro, admitam que o julgamento é justo, admitam que a sentença é justa e reconheçam que a escolha foi deles. O mesmo livre-arbítrio que permitiu escolher é o livre-arbítrio que permitirá, ao fim da história, no fim de todo esse processo, permitirá que as pessoas reconheçam o erro que fizeram. Óbvio que sem arrependimento, sem possibilidades de rever a história, mas ainda assim reconhecendo que a escolha foi livre, e mesmo que Deus desse outras oportunidades, eles continuariam escolhendo a mesma coisa, porque foi de fato o que eles escolheram. Por isso, o tempo de decisão aparecendo como uma provocação na lição dessa semana é algo de suma importância para quem teve a oportunidade de chegar ao nosso tempo da história. Último texto da lição, está lá na sexta-feira. Vou lê-lo para encerrar nosso resuminho aí de pontos de atenção para a semana. Primeiro texto lá da lição de sexta-feira, ele diz assim: somos transformados pela contemplação, essa é uma lei, tanto da natureza intelectual quanto da espiritual. A mente vai se adaptando aos assuntos com os quais se ocupa, vai assimilando aquilo que está acostumado a amar e reverenciar, e o homem nunca vai superar seu padrão de bondade, pureza e verdade. Se o eu é o seu mais alto ideal, nunca alcançará um alvo mais elevado. Ao contrário, cairá constantemente. Somente a graça de Deus tem poder para erguer o ser humano. Se depender de si mesmo, sua vida vai inevitavelmente piorar cada vez mais. Portanto, qual é o convite para a tomada de decisão da lição dessa semana? Se pela contemplação somos transformados, a contemplação
que repousa como convite nessa lição é contemplar aquele que é o autor e o consumador da nossa fé. O Cristo, aquele que virá sentado nas nuvens do céu, na qualidade de rei, mas também na qualidade de nosso irmão. Que Deus nos abençoe, que a lição dessa semana seja um estímulo a uma resposta afirmativa ou renovação dela durante essa semana. E nos vemos no sábado que vem para a recapitulação daquilo que estudamos. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque apesar de todas as circunstâncias que o pecado impõe, temos a certeza de que podemos contar com a tua graça, com o teu poder, a guia e presença constante do Santo Espírito, nos dando a força necessária para vencermos as tentações e principalmente nos dando o poder necessário para o cumprimento da missão. Prepara-nos para o teu reino, ajuda-nos nas tomadas diárias de decisão que temos para que possamos tomá-las a seu lado e principalmente na expectação de um reencontro breve contigo. É o que lhe pedimos por Jesus.